Iniciando a gravação, bom dia a todos vocês. Nossa segunda aula de História, na 12ª semana de estudo à distância. Iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na página 25. Nós temos aí uma famosa pintura do Debré, entre muitas, um importante pintor francês que veio ao Brasil e que foi contratado pelo Dom João VI como pintor oficial da corte e retratou muitas cenas entre o próprio quadro do Dom João VI, o momento da independência, cenas da vida de Dom Pedro I e a chegada também da esposa, já chegou casada, né? Casaram à distância via documento, a princesa Leopoldina e o príncipe Dom Pedro I. Então ele pede que a gente marque a incorreta. Tem algumas informações que a gente já mencionou assim por alto lá no conteúdo do livro didático, mas que estão presentes também, o Debré fez questão de colocar presente aí na pintura. Talvez vocês já devam ter ouvido falar do nome desse pintor, Jean-Baptiste Debré, nas aulas de arte. Botei letra S. Vamos ver, né? Pede para que a gente marque a incorreta. Então, a letra A diz que a cidade do Rio de Janeiro, após a transferência da corte portuguesa, apresentou um grande aumento demográfico. Essa está correta, não está correta? Tá, é a letra E, eu acho. Ou seja, um aumento na quantidade de pessoas. Ó, a Bia está dando bom dia agora pelo chat. Letra B. As mulheres passaram a frequentar os espaços públicos da cidade de forma mais constante, o que antes não era bem visto pela sociedade colonial. Também é verdade isso aí. Pela presença de mulheres europeias, se criou também aquele costume de imitar a cultura europeia, um chá da tarde, um café, a frequência de ambientes públicos ali e tudo mais. Letra C. A sociedade E na imagem já mostra mulheres. Verdade, muito bem. Aquilo que a gente ainda não viu diretamente no conteúdo do livro didático, aparece na pintura. Muito bem, Watson. Letra C. A sociedade colonial era composta, em sua maioria, de afrodescendentes livres e escravizados. Também é verdade. É verdade. Apesar de ser um país pertencente à Europa, uma colônia de Portugal, mas a maioria era analfabeta. Mesmo entre os brancos, o número de escolaridade era muito baixo. Há fontes históricas que citam apenas 10% da população que sabiam ler e escrever. A maioria afrodescendentes livres e escravizados. Por causa do clima tropical, diz a letra D, a corte portuguesa abandonou o hábito de usar roupas de tecidos quentes. Vamos marcar a letra D. Letra D? Letra D. Beleza. Porque apesar do clima tropical quente, no entanto, a família real não abandonou o hábito. Ela permaneceu usando. Inclusive, quem já morava no Brasil tentou imitar, sufocando. É que nem a modinha que tava tendo, né? Do povo ficar usando casaco, né? Dia quente, povo de casaco. Isso, amarrado na cintura ou antes. Eu sei porque nessa época não existia a regata. Senão todo mundo estaria usando regata. Teria aderido, né? Teria a regata. A mentalidade era imitar o costume europeu. Então, mesmo no calor do Brasil, eles se vestiam assim, com aquelas sombrinhas, o leque de abanar. Ah, sobre eu entendo para se proteger do sol. Saiu o guarda-chuva, aqui também guarda-sol. Raios ultravioletas. Mas mesmo o calor pegando, mas eram as meias, o culote, que a gente já viu na Revolução Francesa, essas meias até o joelho, casacões, né, sobretudos. Professor, se eu tivesse poder de voltar um tempo atrás, estava o chinelo, a havaiana e a regata para ele. Era, rapaz, que se tornou aí as havaianas, símbolo tropical do Brasil e das ilhas do Havaí, né? Né? Tem a havaiana até do Mickey. Então, feita a correção, nós voltamos agora aí à letra D, nós vamos marcar. O professor também fez o quarto. Isso, depois a gente manda, porque como é o último capítulo, aí senão a gente termina e não chega o livro 3. Uhum. Aí vamos aí agora voltar à página 45 do livro didático de vocês. Nós já conversamos exaustivamente sobre as mudanças realizadas aqui na colônia para dar uma cara de corte, afinal o rei estava morando aqui, né? Chegou o príncipe, virou rei aqui. Nós já conversamos também sobre a principal beneficiada com as medidas tomadas, que foi a Inglaterra. E aí sabemos que ele chega... Né?
Oi? 45, né? Isso. Sabemos que a data de chegada é o ano de 1808, ali finalzinho de fevereiro, início de março, e sem data definida para retorno. Veio e terminou gostando, né? Nem tinha data para retornar, e quando percebeu que aqui dava para morar, é que ele Se estabeleceu. se estabeleceu e ficou gostando desse clima tropical, né? Como diria o insaudoso memória Reginaldo Rossi, mora num país tropical, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza. Foi isso que o Dom João VI encontrou Seria aqui. mais bonito se tivesse para o Brasil, que os portugueses extraíram, mas isso aí é com eles. Já vimos a grande simpatia, a grande festa que fez o povo, apesar que depois tiveram suas casas tomadas. A gente comentou isso na aula passada, para quem assistiu o vídeo aula completo, né? Eu só fui lá responder. Tiveram casas tomadas para viver os nobres e os empregados dos nobres. Isso. Mas é claro que aí também promoveu-se melhorias, também já mencionamos, para dar a cara da colônia, uma cidade atrasada, a capital, Rio de Janeiro, uma cara de corte agora. O período colonial e suas restrições estavam por acabar com essas medidas. Então, quando a gente fala aí na terceira linha do período colonial e suas restrições, os limites que haviam, começaria agora a ter uma liberdade, um desenvolvimento, uma autonomia. Veja bem, o Anderson, Guilherme, Bia, Manuela, que chegou agora, Ezequiel, Ronieri, Águida. É muito importante que vocês entendam isso, aqueles que vão assistir também depois a gravação no YouTube. Antes da independência veio a autonomia do Brasil. O Brasil começou com essas medidas que também a gente mencionava no vídeo aula passado, para quem assistiu todo, não foi somente responder a questão 3, todas aquelas medidas que citam nas páginas anteriores, a criação do Jardim Botânico aí na página 44, a criação do Banco do Brasil, de curso de medicina, da Academia Militar, a vinda de artistas, essas medidas econômicas de abertura aos portos, isso foi dando um desenvolvimento, uma chamada autonomia. Ou seja, a colônia portuguesa, o Brasil, que antes dependia de tudo de Portugal, começou agora a caminhar com as suas próprias pernas. Quando o Dom João VI voltará, ele vai voltar, né, assim como o coronavírus vai acabar, o Dom João VI também um dia vai sair do Brasil. E quando ele sair e voltar para Portugal, uma vez que aqui o Brasil já tem condição de se autossustentar, não tem mais sentido depender de Portugal. Então é importante que vocês entendam isso. Antes da independência, veio a autonomia. É como se você, antes Guilherme, Bia, Manu, Ronieri, Ezequiel, Águida, é como se Antes você de sair da tivesse casa dos pais, tivesse uma condição financeira alcançasse a para sua sair. maioridade, alcançasse o emprego para se autossustentar, não tivesse mais sentido ficar dentro da casa do pai. É mais ou menos isso que aconteceu com esse grande filhão Brasil. A vinda da corte portuguesa possibilitou a criação de mecanismo de autonomia para a colônia, ela própria agora poderia se sustentar, de maneira que não tem, uma vez que o Dom João VI voltar, não tem mais sentido continuar permanecendo. Ou seja, essas medidas, ao mesmo tempo que desenvolveu o Brasil, enfraqueceu também essa dependência, essa relação Brasil-Portugal. Enfraqueceu, como diz a última linha, o sistema colonial. Guilherme, tu que está com o microfone ligado, lê aí o segundo parágrafo. Hã? Lê o segundo parágrafo aí. Com o tempo, No entanto, a empolgação inicial ocasionada pela presença da corte portuguesa no Brasil e pelas melhorias anunciadas por Dom João foi se desvanecendo. Há um mau planejamento de algumas ações que deveriam ser benéficas para a população, como a construção de obras públicas acabou se demonstrando escodouro do dinheiro arrecadado na colônia. A ocupação das moradias dos brasileiros pelos membros da corte portuguesa também revoltou os desalojados. traduzindo aquilo que inicialmente foi uma festa, o rei abandonou a corte e veio morar na colônia. Ó, nunca aconteceu isso na história. Então, o que parecia uma empolgação inicial, teve dois motivos aí de descontentamento. Primeiro, o segundo, que nós já sabemos, a tomada das moradias. Chegava lá, essa casa dá para a corte estabelecer algum funcionamento da corte, PR, estava tomada a casa. E teve uma primeira medida, está aí na terceira, na penúltima linha. Mau planejamento de ações públicas. Certo, eles planejaram mal, aí pediu, é claro, aumentou-se os impostos, porque precisava sustentar agora
a família real, né? Família portuguesa. E desenvolver, criar, dar uma urbanização, calçar as ruas, fazer construções, prédios, pontes, praças, para dar uma cara ali de corte, ter aquela imagem de cidade atrasada da capital Rio de Janeiro. E tudo isso saiu do bolso de quem? Do príncipe, Dom João VI? Nada a ver, dos burros que pagam imposto. Dos impostos. E aí esse aumento de impostos causou insatisfez a população, tanto terem suas casas tomadas, como também o aumento dos impostos. Sua voz tá travando. Mas alguém escuta travando aí? Não. É porque tua imagem está congelando antes. Eu acho que é a tua internet aí. Inclusive, parece que agora saiu. Terceiro parágrafo. Politicamente, o Brasil, já vimos as medidas econômicas que foram tomadas. Zeca comentou também no chat, né? Passou um desenvolvimento. E também, politicamente, deixou de ser colônia e o Brasil agora foi elevado à categoria de Reino Unido. Ou seja, não era mais uma colônia, agora era um reino. Afinal de contas... Aí daqui a pouco vai virar os Estados Unidos da América. Do Brasil. Tudo A a ver, República, esse vai ser um dos nomes do Brasil na República, Estados Unidos do Brasil, copiando não só o nome, mas também a bandeira dos nossos vizinhos norte-americanos. Essa elevação do Brasil ao Reino Unido acontece no dia 16 de dezembro de 1815, com isso dava igualdade jurídica, era a mesma coisa de Portugal agora, em igualdade. Aos olhos se aos brasileiros tudo isso aparecia de maneira empolgante, né? Agora, ó, o Brasil está desenvolvendo, o rei está morando aqui. Para a galera de Portugal que ficou lá, isso aí não era visto com bons olhos, né? Representava, diz a última linha do terceiro parágrafo, uma posição de abandono, gente. E o rei não volta mais não para Portugal, e agora o reino vai ser Brasil, e vai se inverter as coisas, Portugal que vai virar uma colônia do Brasil, como é que vai ser isso? Vai. Poxa, aí o Brasil rouba todo o dinheiro que eles roubaram de nós. O Anderson, liga aí teu microfone e lê o último parágrafo. Dom João se preocupava... Não, peraí, calma. Dom João se preocupava com a possibilidade de as lutas pela independência da América Latina acenderem os mesmos ideais separatistas e republicanos no Brasil. Como já havia ocorrido com a independência dos Estados Unidos no século anterior, era preciso garantir a unidade política e territorial do Brasil. Além disso, o Rio de Janeiro crescia em importância econômica no contexto das relações comerciais portuguesas. Pronto. Então, o Dom João VI sabia que essa insatisfação poderia ocasionar uma revolta e, sobretudo, também separação, independência, né? E, futuramente, quando ele estiver voltando, só adiantando as cenas dos próximos capítulos, quando ele estiver voltando a Portugal, ele vai chamar o Pedrinho de Alcântara, futuro Dom Pedro I, e vai dizer: filho, a independência é algo inevitável. Se for de perder o Brasil para qualquer um outro, é melhor que eu perca para você. A independência é algo inevitável, os brasileiros vão exigir a independência. Se for de perder o Brasil para outra pessoa, eu prefiro perder para você, como de fato aconteceu, né? Agora vejam que interessante essa janelinha verde lá da página 46, lá em cima. Diz assim, ó, entre 1802, aliás, 8 e 1822, quando a presença da corte atraiu negócios e imigrantes, a população do Rio dobrou de 50 para 100 mil. Isso no período aí de 14 anos. Enquanto isso, em Portugal, os notáveis, isto é, os ricos, insistiam que a corte retornasse. Um clamor que ficou mais alto com a derrota de Napoleão. Então, imagina isso. Ó. Se você lembra, na página passada, a elevação do Brasil de colônia para Reino Unido aconteceu em 1815. Então, um ano antes, 1814, Napoleão já tinha sido derrotado. Ele que fizera o Dom João VI correr de Portugal. Então, Napoleão já tinha sido derrotado em 1814. Um ano depois, o Dom João VI eleva o Brasil a Reino Unido. É claro que a galera de Portugal via isso com maus olhos. A ameaça que expulsou Dom João VI não existe mais. Napoleão foi derrotado. E o rei agora está dando privilégios à colônia do Brasil, começaram a exigir que ele volte, né? E aí vai acontecer também, em 1820, a chamada lá em Portugal, chamada Revolta do Porto, onde os portugueses vão exigir aí o retorno não só do
do Dom João VI, mas Brasil também como de todo. colônia. Isso, boa, Guilherme. O retorno ao Brasil, a condição de colônia, e o retorno da família real, que volte não só o Dom João VI, mas toda a família, inclusive não deixe nenhum príncipe, nenhum herdeiro aqui do Brasil. O que nós vemos aí na Ô, imagem professor, é, sim, aí permanece alguma parte da família real de Portugal para comandar Portugal? veja, quando ele volta, ele deixa somente o Dom Pedro I aqui, que tinha, entre outros irmãos, Não, mas uma... quando o Napoleão invadiu, deixou alguém lá para comandar ou Não, não? o Portugal ficou entregue aos civis Aí, portugueses, à população portuguesa, e a comandantes ingleses que ajudaram, de certa maneira, liderar as tropas civis de pessoas comuns, cidadãos portugueses, contra as tropas francesas. Então ficou sendo governado por um representante da Inglaterra, ali combinado com o Dom João VI. Um governante temporário beleza. enquanto ele estava aqui no Brasil, mas não ficou, da família não ficou ninguém não lá governando. Ele entregou a população assim à sorte. Na imagem nós vemos aí a coroação do Dom João VI, né? Talvez não seja uma novidade. Quando ele vem para cá, a rainha de Portugal é a Dona Maria I, aquela mesma que mandou decapitar, enforcar e esquartejar o Tiradentes, como a gente já viu em aulas passadas. Só que ela, pela idade, terminou ficando esclerosada, mal de Alzheimer, entre outras coisas, não estava incapacitada, inclusive até dita como louca, que via visões, ouvia vultos, ouvia vozes. Ele foi declarado incapaz de governar e ele ficou governando o lugar da mãe, o Dom João VI. Quando ela vem a falecer, ele é coroado definitivamente rei, rei Dom João VI. Já no Brasil recebe a coroa. E essas insatisfações, como a gente já disse, cobrança de impostos, terem suas casas tomadas, e também a centralidade, tudo que era arrecadado era só investido na capital, no Rio de Janeiro. As demais províncias, as demais partes do Brasil, ficavam assim também jogadas ao Deus dará. O rei mal visitava, mal fazia um investimento, essas regiões mal passavam por um desenvolvimento. Ô, professor, Sim, aí se outro país invadisse, aí conquistasse só a parte, o Nordeste do Brasil, isso. Nordeste hoje, aí ia ficar, porque dominou, né? Ia ficar Ou não? separado, Aí ia ser uma parte Brasil e outra outro estado. Isso. Ia ser uma parte do Brasil e aquela região, como você disse, dominada ali por outro país, seria um outro país dentro do Brasil. Como aconteceu, a gente estudou no sétimo ano, por 24 anos, o Nordeste foi dominado pelos holandeses, né? Inclusive, eles tinham até um nome dado, Nova Holanda, a esse território dominado pelos holandeses no Brasil. Então, poderia Aí sim acontecer, como se, aconteceu, você lembrou aí. aí se eles continuassem conquistado, aí ficaria Brasil e Nova Holanda. Isso, se tivesse permanecido. Mas eles conseguiram expulsar. é, E aí, entre outras coisas, por exemplo, eu lembro agora de uma música que tem atualmente chamada Nordeste Independente, que não é escrita por ela, mas é cantada também por Elba Ramalho, né? Ela faz a gente imaginar isso, o Nordeste se tornar independente. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste se tornar independente. Então, uma das primeiras manifestações de insatisfação que gerou revolta, e a gente vai entrar nesse assunto que o Guilherme está abordando, de se tornar uma região independente dentro do Brasil, aconteceu em Pernambuco. À medida que os portugueses insatisfaziam com a presença do rei que não queria voltar e exigiam esse retorno, não eram apenas os portugueses. No Nordeste, os pernambucanos, importante a gente dizer, olha aí na tela de vocês, não tem no livro, mas importante a gente dizer que Pernambuco era um pouquinho maior do que a gente conhece atualmente, né? A província de É que era Pernambuco. Pernambuco É e porque tá Alagoas, de não era? Pegava ó, o Pernambuco, Nordeste, aliás, o Noroeste da Bahia e também Alagoas fazia parte de Pernambuco. Então era porque tudo ainda isso não aí. existia o norte e o sul, né? Ô, professor, Sim. Tipo foi assim, por conta da revolta que América os do Norte e pernambucanos América fez, não do foi? Sul, né? Vocês dois Ele não... falaram ao mesmo tempo aí, não deu para entender como é. Fala primeiro, Guilherme.
O professor foi por conta de uma revolta que os pernambucanos fizeram, que dividiu, não foi Pernambuco e Alagoas? Isso mesmo, Guilherme. Essa daí, a Revolução Pernambucana de Ô, 1817. professor, ô, Sim. professor, aí tá pequeno porque ainda não existia a América do Sul e a América do Norte, né? Não, isso aqui seria o Nordeste do Brasil, né? Ó, Bahia, Ah, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Dá a confundir mesmo, você olhando assim de repente, antes, você não está errado não. Dá para imaginar que seja América do Sul, né? Essa parte de baixo aqui seria o que hoje é o Rio Grande do Sul, Uruguai. Mas aqui é só o Nordeste do uhum, Brasil, entendeu? entendi. Então, Pernambuco pegava aí uma parte da Bahia e Alagoas, que como o Guilherme lembrou, perdemos devido a essa revolta de 1817. Como punição, Dom João VI separou e tornou Alagoas uma província independente. Então essa era Pernambuco que fez aí a Revolução Pernambucana em 1817, contra os altos impostos e contra também a centralidade, que tudo era voltado lá para a capital, as demais regiões ficavam ao desprezo. Já que a gente está ao desprezo, a gente faz uma revolta e por alguns meses, né, Pernambuco, aquela região lá que vocês viram no mapa, declarou independência. Inclusive, vai estar uma rua lá no centro de Recife, a Rua do Caos, na época chamada Largo da Alfândega, um local de intenso comércio que dá a entender a legenda, para a época estava muito baixo esse comércio. Fiz questão de dar um pulinho lá à tarde, hoje, aliás, ontem, e fotografar para vocês verem a comparação da Rua do Cais, o principal centro comercial do Recife na época. Antes, na página 46 e nos dias atuais. Coloriu, não mudou muita coisa, não. E aí, com essa Revolução Né? Pernambucana, o que aconteceu? Alguém lê esse primeiro parágrafo lá da parte de cima? Qual? A, O Na marrom? página a 47, está em situação. atingiu diversos grupos sociais que se uniram contra o controle português. Comerciantes, militares, membros do clero, grandes proprietários, juízes, artesãos e homens livres, o que garantiu um aspecto mais popular ao movimento. Eles tinham clara influência das ideias iluministas e dos movimentos emancipatórios ocorridos na América Latina. Assim, os revoltosos tomaram Recife em 6 de março de 1817, fundaram a República e formaram um governo provisório. Como vimos em outros momentos, a reação do governo português foi intensa e brutal. Foram mobilizadas tropas lusitanas e mais de 8.000 homens deslocaram-se do Rio de Janeiro para frear a revolução. Os rebeldes foram rapidamente controlados e punidos. Boa. Então aí tá o que aconteceu, né? Já criaram até uma bandeira, E declararam por alguns meses uma república separatista, ou seja, um pequeno país dentro do Brasil, por eles alguns meses. Como é o Anderson? Falavas o Anderson? O Anderson eles falava. coisaram Recife, não foi? Pernambuco Só todo. A falei capital ali era Recife, né? Mas aquela região toda que você viu no mapa. Pegando ali Pernambuco com toda aquela extensão que era a época. Por alguns meses declararam aí uma república separatista, criaram até uma bandeira separada da do Brasil, separada do Reino do Brasil, na época, já reino, né? A reação foi brutal, 8.000 homens enviados do Rio de Janeiro à capital Foi para numa aula controlar de e dia. punir. A gente já viu todas as bandeiras que o Brasil já teve. Em geografia. Parece que nós vimos aula de geografia no Dia dos Patriarcas. Ok. Esse desejo de separação dos pernambucanos, ele vai reacender futuramente na época do primeiro reinado, em 1824, vai ter outra revolta aí separatista em Pernambuco, chamada de Conferência do Equador. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Vamos comentar essa janelinha rosa para a gente concluir, porque essas perguntinhas vocês vão responder em casa. A e a B que tem na página 47. Diz que o caso de Pernambuco possuía, porém, raízes mais profundas. O texto que o Anderson leu citava também algumas dessas raízes, ou seja, outros movimentos que inspiraram os portugueses, né? A independência dos Estados Unidos, os movimentos separatistas na América Latina e tudo mais. O ânimo da revolta já tinha se manifestado em outra ocasião. Em 1710, a gente estudou no 7º ano a chamada Guerra dos Mascates, os fazendeiros de Olinda contra os comerciantes de Recife.
Recife era uma vila de Olinda, terminou desenvolvendo, virou a capital da província, e nessa briga, os pernambucanos mostravam essa insatisfação contra a presença de E o portugueses quê? E o comerciantes em quê? Recife. Ou seja, já era uma mágoa de tempos passados. Desenvolvia-se uma descolonização de consciência. Ou seja, antes do povo partir para a briga, para a revolta, primeiro eles se libertaram aonde? Conscientemente, Conscientemente. mentalmente. Não tem mais sentido a gente continuar sobre esse domínio, na consciência, no pensamento. Boa, Guilherme. E os recursos teatrais da realeza, olha que interessante, aquele teatro, aquela pompa, o trono, capa, coroa, não fazia mais o efeito de outrora. Então, sobre Ô, professor, então, descolonização consciência, conscienciais quer dizer que consciências, quebrar os laços conscientemente entre tal local, né? primeiro eles se convenceram de que a situação estava errada e que poderiam lutar por melhoria, né? Primeiro se convenceram disso, para depois partir para a ação. Então, letra A e B, vocês respondem lá no livro, manda a foto na horizontal, para pegar a página toda, É. e manda lá no Classroom. Uhum. Alguma dúvida, alguma pergunta, comentário dessa nossa conversa de hoje? Não, só tá bom. Acho que E aí, lembrando aquilo que o Ronete está dizendo aqui no chat, a capital do Brasil na época era Rio de Janeiro, né? Brasília nem sonhava aí ainda existir. Então, se surgir alguma dúvida na resolução da página 47, letrinha A e B do didático, pode perguntar lá no privado, esperamos até o meio-dia da sexta-feira. Não deixem para a última hora, não deixem para mandar depois que o professor lembrar lá no grupo. Só essas pessoas fizeram as duas, da segunda e da terça. Façam a de ontem e a de hoje. Ô, professor, a próxima aula do senhor é quando? Um comentário sobre a letra B, da página 47, que ele está perguntando assim, por que os recursos teatrais da Realiza não faziam mais efeito que outrora? Ou seja, aquela empolgação inicial, aquele teatro, ele tem essa palavra teatro aí, ele está usando no sentido figurado, né? De que aquela encenação visual, a pompa, a chegada, as carruagens, aqueles navios, a corte, a coroa, a capa, tudo aquilo que é a aparência da realeza, não fazia mais o efeito, o sentido de antes. Por quê? Quer saber disso? Porque aquele agrado, aquela admiração pela presença do rei, ela acabou para os Porque pensava que com a pernambucanos. presença do rei ia trazer muitas melhorias para a capital. Aí, como já foi dito anteriormente, não trouxe por conta de desorganização política dessa vez, do local. Aquele ânimo, aquela empolgação de ver o rei passeando, desfilando com a corte, com um capa, um trono, tudo aquele aspecto teatral, aquela aparência toda, deixou de ter sentido. Por quê? Quer saber mais ou menos isso, tá?